Ricardo, duas perguntas. Primeiro, precisa de chuva, mas e a condição térmica? E segundo, Boa. sucessão soja-algodão no Mato Grosso, Goiás, na Bahia, é muito comum. Como que o produtor pode, primeiro, monitorar e depois qual é a estratégia de manejo para conviver bem e diminuir cada vez mais a pressão dessa doença que é muito agressiva? Perfeito, boa pergunta. O produtor tem que produzir agora, o algodão está em alta, né? Para rentabilizar e melhorar as rendas por hectare ano, e tem que diversificar, então não tem como fugir da soja e do algodão. Nós, como engenheiro agrônomo, patologistas, profissionais do agro, pesquisador, precisamos ajudar o produtor a conviver com a doença. Então, usar o conhecimento a favor do produtor, de aumentar essa produtividade, mas também com uma segurança, né, de não levar um susto aí durante a safra. Primeiro ponto é importante, professor, é entender as condições de ambiente, onde que essa lavoura está localizada. Quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, mais chances tem de ocorrer o mofo branco. Por quê? O mofo branco precisa de 3 fatores para ocorrer. Precisa, primeiro, do inóculo presente. Então, lá atrás, naquela lavoura, onde que o professor viu? São Paulo, Paraná, né? Isso. Com nabo e canola, nabo e girassol. Girassol. Nabo e girassol. Então, o professor viu, estava presente nessas culturas. Então, sabendo que existe o histórico nessa área de ocorrência de mofo branco em qualquer cultura, ele já tem que ligar o alerta vermelho. Então, a presença do inóculo. O segundo fator é o cultivo de um hospedeiro folha larga, com ou sem flor. É o segundo fator. O terceiro fator é o ambiente favorável. O que é o ambiente favorável? É a interação entre horas de molhamento contínua e temperatura amena. Então, a temperatura ótima para o ascosporo do mofo branco germinar sobre uma flor é 20 graus. Mas varia entre 15 e 25. Mas chegou 20, é que nem semente com 95 de vigor. A temperatura é de 25. Na profundidade certa, bem plantadinha, com 4 dias, ela tá para fora, não é, professor? Vai que é forte, exato. Ela acelera e vem para fora. O mofo branco é a mesma coisa. É uma semente com alto vigor. E como eu falei agora, o ascosporo do mofo branco a 20 graus é que nem semente de soja a 25. Ela vem rápida. Então, quando a temperatura é mais próxima de 20, a taxa de infecção é maior. Uhum. Ou seja, o mofo branco ele é mais eficiente. Então, todos os produtores que têm lavoura de soja, algodão, feijão, qualquer folha larga, a nível de Brasil, essas lavouras estão localizadas acima de 700 metros de altitude, é onde tem mais risco de ocorrência. Por isso que, no estudo da Embrapa, mostra lá mais de 10 milhões de hectares infestados por mofo branco nos meses de dezembro e janeiro na cultura da soja. Então, se eu considerar dezembro e janeiro, sim, o mofo branco vai ocorrer nas regiões mais altas. Quais são as regiões mais altas? Pega Luiz Eduardo Magalhães, em volta de Brasília, sul de Minas, Triângulo Mineiro, né? No Paraná, ali todas essas regiões altas, Campos de Cima da Serra. Rio Grande do Sul, essas regiões altas, Vacaria, vai em direção a Laje, Santa Catarina, enfim, regiões altas, ali que ele encontra, então, esse ambiente mais favorável. E é onde ele consegue, professor, rodar mais ciclos ao longo do ano. Então, se o produtor vai cultivando mais de uma vez uma cultura hospedeira durante o ano, ele vai encontrando esse ambiente favorável e vai dando tombo, e cada vez que ele roda o ciclo, ele recarrega, repõe esclerótidos. Por isso que no sul do Brasil, o mofo branco é mais complicado, porque o que acontece? Não tem a seca na entre-safra. Uhum. O inverno do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, ele é chuvoso e úmido. Então, olha só que interessante como a altitude sim é importante no verão, porque daí no verão, como é quente, nas regiões baixas não atinge os 20, que é a temperatura ideal para ele. Na região baixa, vamos pegar as Missões do Rio Grande do Sul, lá é 200, 250 metros de altitude. No verão é muito difícil ocorrer mofo branco lá, porque a temperatura vai a 25, 30. Então, o ascosporo, ele não consegue efetivar uma infecção. Mas no inverno, lá nas Missões, se nós plantar canola, que nem ocorreu muito o plantio da canola esse ano, devido às estiagens, dificuldade do produtor gaúcho, ele apostou muito na canola e no trigo. Bom, a canola no inverno, na região baixa, não depende da altitude para atingir os 20 graus, a temperatura amena, porque a temperatura amena é dada pela estação do ano que baixa as temperaturas. Inclusive, nós encontramos mofo branco a menos 5, menos 10 metros abaixo do nível do mar. Ô, louco.
Sim, porque no inverno não depende da altitude. No inverno do Rio Grande do Sul, na beira-mar, lá está cultivando muito soja e culturas sucessoras como nabo, canola na beira lá. Não sei se o doutor já foi lá para a região de Pelotas, aquela região Osório, lá no Rio Grande do Sul. Então, as culturas sucessoras de cobertura de solo, algumas são folha larga, como o nabo. E se encontrou mofo branco na beira-mar, lá no nabo, no inverno, porque a temperatura é dada pela estação do ano. Então, o sul é um pouco diferente. Claro que no verão, quando a soja floresce em dezembro, janeiro, a temperatura é mais amena somente nas regiões mais altas. Agora, eu já encontrei mofo branco, é o caso, algumas exceções, né? É que nem no Mato Grosso, pode acontecer isso também. Agora nós estamos em época de laninha. Laninha resfria, a água do Pacífico fica mais geladinho um pouco, né? Então, quando essa água do Pacífico fica com a temperatura mais amena, é comum no sul do Brasil ter mais favorabilidade para a ocorrência do mofo branco, porque é mais constante a temperatura amena, por esse resfriamento sendo Pacífico, e é comum dar períodos de estiagem, nesse período não ocorre o mofo branco, não tem molhamento, mas é comum, às vezes, invernar e dar 10, 15, até 30 dias de chuva consecutiva, de dias consecutivos de chuva, e a temperatura baixar pela laninha. Aí o mofo branco entra, inclusive, lá nas missões nós já chamamos lavoura com 50% de incidência a 250 metros de altitude, porque naquele ano, naquela lavoura que ele plantou canola no inverno, que o mofo dizimou a lavoura de canola, ele plantou uma soja naquela lavoura de ciclo de floração de 40 dias e bem no pico da florada veio 20 dias de chuva e baixou a temperatura pelo laninha. O mofo branco entrou.